Nós continuamos hoje falando sobre o tema que é uma jornada em busca do sentido da vida. Então nós estamos fazendo a exposição do livro de Eclesiastes. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Eclesiastes, o capítulo de número 11. Nós já estamos acabando o livro de Eclesiastes. Eclesiastes 11. Diz aí a partir do versículo 1: Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar que cair ficará. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Até aí. Nós vamos, irmãos, vendo então cada um dos versículos e vamos falar sobre aquilo que a nossa história pode nos ensinar. Eu estive pensando hoje nesse texto e eu percebi que tantas coisas Deus vai construindo em nós com o transcorrer da história, com o transcorrer da nossa história, e que às vezes nós não paramos para pensar tudo o que Deus já fez em nós, tudo o que Deus já construiu em nós. Eu gostaria então de compartilhar com os irmãos, rapidamente, só algumas experiências na minha vida que me vieram hoje à memória e que eu pude aprender muito. Eu me lembro de um dia em que eu estava sozinho em casa, como filho único, criado pelo meu avô e pela minha avó, e eu não tinha ninguém para brincar, os meus primos não estavam ali naquele dia, e nós tínhamos um terreiro imenso, uma árvore, uma mangueira, né, imensa também, ali no quintal, e a gente sempre ficava brincando por ali, mas naquele dia eu não tinha nada para poder fazer. E eu me lembro que o meu avô, ele saiu de onde ele estava na cozinha, e ele veio e sentou ali na escada de uma varanda que nós tínhamos, e de repente ele começou a me ensinar a brincar. Ele pegou algumas bolinhas que nós tínhamos, eram esferas, outras eram bolinhas de gude, e ele começou a criar brincadeiras com aquilo, para que eu pudesse me divertir. E ele passou ali um bom tempo brincando comigo. Esse dia me marcou muito porque foi muito bom ter o meu avô ao meu lado, um adulto brincando comigo, como se fosse uma criança qualquer. Né? A pessoa que me criava, a pessoa que estava ao meu lado, estava ali. E depois disso, como acontecia todas as noites,
nós íamos dormir e eu, claro, ia dormir no meio dele e da minha avó, né? Então eu entrava no meio dele e da minha avó e eu tinha que dormir logo com o pé esticado, encostado nele, porque se ele levantasse, eu ia sentir, então eu acordava. Então eu encostava o pé nele, se ele levantasse para ir à noite no banheiro, eu acordava e ele ia no banheiro e eu ia seguindo ele atrás no escuro, sem ele me ver, e eu ficava olhando. Quando eu via que ele acabava, eu voltava para a cama e fingia que estava dormindo, né? Por quê? Porque ele me passava segurança, porque eu queria estar perto dele, porque ele me transmitia segurança, eu me sentia seguro quando ele estava perto de mim. Outra experiência que eu tive também foi que no sítio onde eu passei uma boa parte da minha infância também, nós tínhamos alguns cavalos e eu ia às vezes ao pasto pegar aqueles cavalos, mas como eu era muito pequeno, eu tinha lá, sei lá, meus 10 anos, 11 anos, e eu não conseguia, porque, claro, eles corriam bem mais que eu. Eu lembro que tinha aqueles cupinzeiros enormes, eu sentava em cima daquele cupinzeiro e ficava chorando de raiva, porque eu não conseguia pegar o cavalo, né? E eu não queria pedir ninguém para poder pegar o cavalo para mim. Outra experiência foi o dia em que eu vim conhecer o seminário, o tempo que eu vim conhecer o seminário, e no retorno eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente de carro e o carro saiu da estrada e capotou e eu quebrei a perna, eu tive fratura exposta na perna, e eu sei que os dois que estavam comigo desmaiaram. Eu pulei do carro, subi engatinhando até a estrada para poder pedir ajuda, e foi uma situação muito terrível, mas em momento algum de toda aquela, situação tensa, eu senti dor. Então eu vi a mão do Senhor me guardando ali, naquele momento. E quando eu hoje olho para trás, para essas histórias, que às vezes passam tão despercebidas na vida da gente, eu penso que eu aprendi muito com essas histórias. Com meu avô brincando comigo, estando ao meu lado, eu aprendi quanto é importante ter pessoas que te amam ao lado. Que a gente não vive sem pessoas que nos amam ao nosso lado. Nós podemos até tentar viver sem elas, mas isso vai ser impossível. Em algum momento a solidão vai bater e de repente essa pessoa vai aparecer, a pessoa que nos ama vai aparecer para poder nos suprir. Com a história do cavalo, que eu não conseguia pegar, eu aprendi que tem situações na vida que nem sempre eu vou conseguir superar. Tem situações na vida que fogem da minha capacidade de superação. E que por mais que eu sente e fique chorando, uma hora eu vou ter que parar, levantar, erguer a cabeça e continuar a andar. Eu não vou poder ficar chorando ali para sempre. Eu vou ter que levantar, andar, enxugar a lágrima e tentar de novo. Porque chorar não vai adiantar nada. Com a situação do carro, quando eu vim conhecer o seminário, eu entendi que mesmo que nós estejamos dispostos a servir ao Senhor, nós não estamos isentos de passar por sérios problemas. Nós podemos passar por problemas mesmo dispostos a servir ao Senhor. A vida, ela nos ensina, e Deus vai usando situações do cotidiano para nos ensinar. Com o meu avô, que eu dormia ao lado dele todas as noites, eu aprendi como é importante ter pessoas em quem confiamos ao lado.
como é importante você ter pessoa em quem você confia o suficiente para depositar a sua vida nas mãos dela. Ninguém consegue viver sem ter uma pessoa em quem confia. Se você não confia em ninguém, você também não consegue viver. Você não consegue viver. E é interessante porque Eclesiastes o tempo inteiro está nos ensinando com as coisas corriqueiras da vida. E vem nos ensinando até aqui justamente esse tipo de reflexão. Poder ponderar sobre as nossas relações humanas, tanto com o mundo criado, quanto com as pessoas que nos rodeiam, e tirar exemplos da vida que nos construam, que façam de nós pessoas melhores. Ensinamentos do cotidiano da vida que possam agregar em nós uma estrutura melhor e nos tornar pessoas melhores. Nos tornar pessoas que superam as suas limitações, que superam a vida da mediocridade. O que é a vida da mediocridade? É aquela vida da média. Aquela vida que não busca superar os limites, às vezes autoimpostos. Às vezes nós temos potencial para muito mais, mas nós mesmos colocamos limites para nós e não acreditamos que podemos ir além. E Deus diz: você pode ir além. Você pode ir além. E você só consegue ir além quando você tira os olhos do cotidiano e começa a viver pela fé. Porque a fé te leva a dar passos que você não daria. Porque a fé leva você a dar passos em lugares que, em sã consciência, talvez você não daria aquele passo. Ou você por si só não daria aquele passo. Mas a fé te leva a extrapolar os limites. E aqui o texto começa a nos ensinar a importância da fé. Como a fé ela é importante para nós. Até esse momento, nós percebemos que, apesar de todo o ensinamento, de tudo aquilo que o pregador ele está nos ensinando, ele recomenda como base para a nossa espiritualidade ou para a nossa vida no geral, uma vida de fé. Nós não podemos viver sem ser, de fato, pela experiência ou através da experiência da fé. Foi feita, até agora, uma avaliação da vida em várias perspectivas. Ele avaliou a vida da incredulidade, ele avaliou a vida da indiferença e ele avaliou a vida da fé. E ele colocou tudo isso como se fosse uma balança. E ele percebeu que a vida da fé era muito mais plena, ela era muito mais importante, ela tinha muito mais peso do que todos os outros estilos de vida. Por mais regalados que eles fossem, por mais que ele tivesse dinheiro, por mais que ele tivesse experiências de prazer ou experiências de êxtase, ele começa a ponderar e mostrar sempre que a vida de fé supera tudo isso, supera todas as outras experiências. E agora ele vai nos mostrar isso falando: atire o seu pão sobre as águas. Ele vai dizer: e depois de muitos dias você tornará a achá-lo. Ele começa a ensinar a respeito da fé, mostrando que é necessário nós darmos um veredito sobre o que ou que tipo de vida nós vamos ter. Nós não podemos viver vidas duplas. Nós não podemos viver vidas que às vezes pendem para a incredulidade e às vezes pendem para a credulidade.
pendem para a fé. Nós precisamos tomar um veredito correto e dizer: nós vamos seguir ao Senhor ou nós não vamos seguir ao Senhor, ou a vida é genuína ou não é genuína. Ele traz aqui aquela imagem quando o próprio Deus chama o povo de Israel na pessoa de Josué e fala: dizei hoje a quem vocês vão servir. Ou vocês vão servir aos deuses da além do Eufrates, ou vocês vão servir ao Senhor. Tomem a decisão na vida de vocês. Que tipo de atitude vocês vão ter para com a vida? Ou vocês vão seguir a fé, ou não vão seguir a fé. Mas se vocês dizem que vão seguir a fé, não vivam na prática como se a fé não existisse. Ou a sua vida não pode negar aquilo que você confessa. Se você diz que ama ao Senhor, então a sua vida precisa demonstrar de fato que você ama ao Senhor. A ideia aqui do pregador é que você pudesse entrar nessa vida de fé, entendendo que a vida de fé é uma aventura. É uma aventura. Você lembra que o pregador ou o escritor é Salomão. E Salomão, ele está falando: joga o teu pão sobre as águas e dali muitos dias você vai voltar a achá-lo. Ele está usando aqui uma linguagem mercante, uma linguagem do mercado naval do seu tempo. Lembra que ele tinha muitas frotas, porque ele era muito rico. E muitas frotas de Salomão eram justamente aquelas que se destinavam a outras nações e traziam de outras nações as riquezas, trazia ouro, trazia prata, trazia bugios, trazia pavão, tudo para abastecer o palácio real. Só que sair da sua terra, numa empreitada naval, para ir a outra nação, para trazer tudo isso, era uma aventura. Porque quando você sai, você não sabe se volta. Porque quando você sai, você não sabe se chega de volta em casa. É por isso que cada incursão naval dessa se fazia de 3 em 3 anos. A cada 3 anos. Porque demorava muito tempo. Por causa dos perigos e por causa das responsabilidades que tudo isso gerava. Era perigo de naufrágio, era perigo de moléstias, era perigo de ataques, eram vários tipos de perigos. E é justamente isso que ele está falando. Olha, a fé é essa aventura, ou a vida da fé é essa aventura onde existem perigos. Mas por causa de tudo aquilo que você vai ter no final, quando você retornar, todo o privilégio que você vai ter quando você retornar, todo o tesouro que você tem quando você retornar, vale a pena você entrar nessa empreitada. E quando você entra nessa empreitada, você lança o teu pão. O que é o teu pão? Você aplica todos os teus recursos. Você aplica todos os teus recursos, porque você sabe que apesar das dificuldades, vai valer a pena. Então, quando alguém ia sair numa empreitada naval dessa, ele ia na casa dele e pegava tudo o que tinha para aplicar nessa viagem. E aqui, então, a ideia do pregador é dizer para você: aplica toda a tua vida nessa aventura da fé. Aplica toda a tua expectativa nessa aventura da fé. Aplica todo o teu coração nessa aventura da fé. Sabe por quê? Porque vale a pena. Não vai ser fácil, existem perigos, existem dificuldades, a vida é assim, mas quando você voltar, ou quando você chegar lá, você vai descobrir que vale a pena, por causa de todos os tesouros que você vai ter acesso. É por isso que Jesus vai nos recomendar a não juntar tesouros na terra, mas juntarmos tesouros no céu. Quando você chegar,
Ou, na verdade, quando você voltar para casa, porque você não está em casa, você vai voltar para casa. Quando você voltar para casa, você vai ver o tesouro que você juntou durante essa aventura de fé que você está vivendo hoje. Vocês estão entendendo? Como é importante nós entendermos que na busca por essa espiritualidade, na busca por essa vida com Cristo, nós precisamos aplicar tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, para alcançarmos então os tesouros de Cristo e em Cristo. Esse é o chamado do autor. No versículo de número 2, ele vai dizer assim: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Aqui ele está falando assim, olha, aprenda a repartir. Na aventura, você precisa aprender a repartir, porque uma hora ou outra, aquilo que é desgraça para outro, um dia pode se tornar desgraça para você. Aquilo que é mal para outro, um dia pode sobrevir em você ou a você. Quantas vezes a gente não vira e brinca e fala assim, olha, cuidado, amanhã você pode estar do outro lado da mesa. Não é assim que a gente fala? Principalmente quando um chefe humilha, o patrão humilha o funcionário, ou faz alguma coisa. As pessoas brincam assim, cuidado, amanhã você pode estar do outro lado da mesa. Não é? É uma verdade, é uma realidade. Você já fez o bem a uma pessoa e depois você já até esqueceu isso, e de repente você está passando por uma dificuldade e essa pessoa se apresenta a você e ela faz um bem para você e você fala assim, mas por que essa pessoa está fazendo isso por mim? E ela vira e fala assim, porque um dia, você lembra lá atrás o que você fez por mim? Já passou? Já aconteceu isso com você? Comigo já. Comigo já aconteceu. De pessoas fazerem algo porque lembraram de um bem que você fez. Olha, eu lembro daquilo que você fez por mim. Então, reparta o que você tem. E quando ele fala com 7 ou com 8, ele está falando assim, olha, independente de quantas pessoas, independente de quem você fizer o bem, faça o bem sem olhar a quem, porque essa é a vida do cristão. Não importa, você faz o bem, sabe, despretensiosamente, como por exemplo Jesus com os 10 leprosos. Ele vai lá e cura os 10 leprosos, e de repente, quantos voltam? Um só. E ele pergunta, cadê os outros? Vocês não eram 10? Cadê os outros 9? Qual que é a resposta dele? Qual? Me ajudei, gente. Só eu voltei, Senhor. Jesus não descurou os outros 9. Eles continuaram curados. Porque bem é isso. Você faz bem sem olhar a quem. Você faz bem para as pessoas porque pessoa é gente. E gente tem responsabilidade por cuidar de gente. Essa é a nossa responsabilidade. Então, nós temos que fazer isso, e isso faz parte da nossa caminhada. No versículo 3 ele diz assim, quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ficará. Ele fala assim, olha, não fique olhando, não fique olhando para as coisas sem fazer nada. Tenha atitude. Porque quando você fica olhando para as nuvens e você não tem atitude, você começa a
deixar de cumprir o seu papel. Quando ele está falando que quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra, essa era a maior expectativa de quem? De um agricultor, não é? E agora ele começa a usar aqui a imagem do agricultor. O agricultor, ele não pode ficar simplesmente olhando para o céu e esperando chuva cair para depois começar a agir. Ele age antes da chuva cair, não é verdade? Ele precisa agir antes da chuva cair, ele precisa plantar antes da chuva cair. E ele está falando assim, toma a atitude antes, porque as coisas, elas acontecem à revelia da sua vontade. Elas vão acontecer à revelia da tua vontade e as coisas não acontecem simplesmente porque você quer. Assim como a chuva, se a nuvem está cheia, ela vai cair, se você quiser ou não quiser, ela vai cair, a chuva vai chover. Assim também, uma árvore, quando ela cai, se ela cai para o sul ou se ela cai para o norte, não importa. Aonde ela cai, ela vai ficar. Ou seja, não depende da sua vontade. Não depende da sua vontade. Se ela for cair, ela vai cair para onde ela deve cair, seja para o sul ou seja para o norte. Não é por causa da tua vontade que essas coisas acontecem. Então, começa a prestar atenção que o mundo, ele não funciona segundo aquilo que você quer. É por isso que você precisa ter prontidão. Por isso que você precisa ter iniciativa. E, seguindo esse mesmo pensamento, ele continua no versículo 4, diz assim, quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Quem fica esperando simplesmente a coisa acontecer, como por exemplo, quem planta, ele sabe, vocês sabem por que é importante o vento na plantação? Quem sabe? Hã? Isso. Porque pode ter chuva abundante, sol suficiente e terra boa. Se não ventar, não tem fruto. Porque a polinização, o pólen, onde uma vai fertilizar a outra para poder fazer brotar, isso é responsabilidade do vento. É responsabilidade do vento. É o vento que faz isso. Se você ficar esperando o vento estar propício para você plantar, o que vai acontecer? Você vai perder. Você vai perder o tempo. Você planta acreditando que vai ventar. Você planta não olhando para o céu, esperando a nuvem estar propícia para chover e regar a tua plantação. Você planta esperando que vai chover. E a vida de fé é assim. Você tem atitude. E você crê que Deus vai ser propício para com você. Que o vento, ele vai ventar no momento certo. Que a chuva vai chover no momento certo. Porque Deus está ordenando todas essas coisas. A vida de fé é assim. Você não pode ficar simplesmente sentado esperando a coisa acontecer. É necessário ter atitude na vida. É necessário assumirmos as nossas responsabilidades. Aí no versículo 5, ele fala assim, assim como você conhece o caminho do vento, assim como você não conhece o caminho do vento, minha bateria está acabando. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Ele está falando, assim como você não conhece o caminho do vento. É interessante que a palavra vento aí, é uma palavra no hebraico que é ruá. Ruá. E ruá é uma palavra que ela é traduzida tanto por vento,
quanto por sopro, quanto para espírito. Quanto para espírito. A melhor tradução, e talvez alguém tenha essa tradução aí, assim como você não sabe como o espírito é formado, ou o caminho do espírito, você também não sabe como os ossos são formados. Essa seria. Porque ele está falando de um embrião que está sendo formado no ventre da mãe. Você não sabe como que isso está acontecendo. Você pode ter noções físicas, biológicas, de todo o fato da geração, mas você não sabe como a vida acontece. Porque todo e qualquer cientista, por mais inteligente que ele seja, ele sabe que manipular a vida é uma coisa, criar vida é outra, totalmente diferente. Então eles podem clonar a ovelha, isso é manipulação da vida. Criar vida é uma coisa totalmente diferente. E ninguém sabe como vida acontece no seu princípio. A não ser o Salmo 139. Alguém podia abrir para mim o Salmo 139? Olha que interessante. Lê para mim, Milena, por favor, bem alto. Eu vou te falar para você parar. Senhor, me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Enquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo os céus, lá estás. Se faço a minha cama, no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas ao alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mão. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e embevecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Obrigado. Olha que legal. Quem escreveu o Salmo 139? Davi. Davi era o que de Salomão? Pai de Salomão. Salomão tinha acesso a isso aí. Salomão tinha acesso a esse material. De repente ele está falando assim, olha, você não sabe o que acontece no ventre da mãe quando se une espírito e os ossos se formam, porque é algo totalmente assombroso. Ele está pegando a ideia do pai, que está dizendo assim, olha, isso é assim assustadoramente maior do que eu, porque é isso que Davi está falando. Eu não consigo entender isso. Mas Davi fala assim, o Senhor conhece. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Eu não sei o que acontece na formação dos ossos, mas o Senhor assistiu toda a minha formação. Quando no oculto fui formado, de modo assombroso, o Senhor estava me espiando. E sabe de uma coisa? A vida é assim.
A vida é assim, você não sabe muita coisa. E tem muita coisa que você não sabe e que você vai passar por essa vida sem saber. Mas é justamente aí que te liga a importância da fé. Porque você não sabe, mas Deus sabe. Você não tem todo o conhecimento, mas Deus tem todo o conhecimento. Você não sabe o dia de amanhã da sua vida, mas a Bíblia vai dizer que todos os teus dias foram escritos na palma da mão dele. Ele sabe, ele conhece o dia de amanhã. Então, apesar de nós, às vezes, tentarmos nos estribar na nossa própria sabedoria, nós não conseguimos entender um monte de coisa, e aí nós somos obrigados a olhar para Deus e encontrar esperança nele, dizendo: nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Como isso é um alívio para o nosso coração. Como isso é um alívio para a nossa alma. E no versículo 6 ele diz: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Tem coisa que você não sabe do que aconteceu antes, mas Deus sabe. E tem coisa que você não sabe que vai acontecer depois, mas Deus sabe. E então, no antes você não pode mudar, e você só pode olhar para Deus e dizer: Deus, o Senhor conhece tudo o que aconteceu antes, no momento da minha formação. E agora eu preciso aprender com a minha história. Tudo o que nós fizemos aqui, olhar para trás e ver o que Deus nos ensinou com a nossa história, com cada ato, com cada momento simbólico, simples talvez, mas de extrema profundidade de ensino, porque você é hoje o resultado daquilo que Deus construiu na sua história. Mas ao mesmo tempo você olha para o futuro e o seu futuro é incerto. Você olha para o seu futuro e você está plantando hoje e não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele está usando novamente a ideia do agricultor que planta uma semente, mas ele não sabe se aquela semente vai germinar ou não. Ele depende da fé, ele depende de olhar para o futuro e acreditar que aquela semente vai dar certo. E aí o Salomão vai falar assim: então, mesmo você olhando para o futuro com fé, a fé não exime você de ser responsável. A fé não exime você de ter responsabilidade e assumir o seu futuro, tendo atitudes no presente. E ele está falando assim: planta duas sementes, não planta uma só não, porque você não sabe qual vai dar, apesar da fé, apesar de você acreditar e ter que depender de Deus na chuva, no vento, no solo, para fazer aquilo florescer. Você depende de Deus, mas, sabe, seja oportuno, seja alguém realmente responsável, plante duas sementes. Quando você olha para o seu futuro, o que você está plantando hoje? Qual é a responsabilidade que você está tendo hoje para poder manter o seu futuro, para poder se desenvolver no futuro? Talvez você olhe hoje e fale: não, hoje está tudo bem, eu estou fazendo hoje, estou plantando hoje, legal, né? Estou na minha empresa aí, está dando tudo certo, maravilha, né? Estou crescendo na empresa, as coisas estão acontecendo. Por que você não está fazendo uma faculdade? Por que você não está... Não, mas isso aí é bobagem, eu estou aqui na empresa. E se a empresa fechar? E se a semente que você está plantando não brotar? O que você está fazendo paralelamente para crescimento pessoal e para se manter no futuro? Por quê? Porque muitas vezes a questão do plantio hoje de uma única semente não é por falta de oportunidade, é por preguiça. Então ele está falando: não tenha preguiça de plantar duas sementes, porque se uma não brotar, a outra pode brotar.
E se as duas brotarem, maravilha, você tem 2 plantações. Mas haja com responsabilidade na sua vida. Assuma aquilo que te é dado e faça da melhor maneira possível para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu crescimento pessoal. E aí no versículo 7 ele diz, sabe de uma coisa? A luz é agradável, é bom ver o sol. Todas as vezes que nós temos no Antigo Testamento, falando a respeito de luz, isso tem muito a ver com alegria. Tem muito a ver com a alegria da alma, um sentimento de satisfação interna. O que ele está falando é assim, aquilo que Deus criou é bom. Aquilo que Deus criou promove alegria. Aquilo que Deus criou produz satisfação. Você já começou a parar ao seu redor e olhar e perceber que a vida é boa? Que o sol é bom? Que a oportunidade de você ver um pôr do sol ou nascer do sol é um privilégio? Você já parou para poder pensar que coisas simples promovem profunda alegria? E promovem profundos ensinamentos, como nós fizemos aqui no início, simplesmente de uma análise simples de alguns pontos esporádicos da história. E produzem, sabe, uma tremenda alegria no nosso coração. Agora, analisar as coisas criadas produz também profunda alegria, profunda satisfação. O problema é que nós deixamos de olhar a vida para olhar o futuro. Apenas. O futuro é muito importante. É muito importante você plantar as 2 sementes, observando o futuro. Mas é importante você fazer o melhor no presente. É sua responsabilidade fazer o melhor no presente. E fazer o melhor no presente significa você aprender que a vida é boa, que desfrutar da vida é coisa boa, e que Deus fez a vida para você desfrutar dela. Então ele vai falar no versículo 8, por mais que um homem viva, deve desfrutar da sua vida toda. Ele está falando assim, tem uma frase de um filósofo, que eu gosto muito, e ele diz assim, a vida é muito curta para ser pequena. Já ouviram essa frase? A vida é muito curta para ser pequena. Olha que interessante. E fala justamente o que o autor está dizendo aqui nesse versículo. Por mais que o homem viva, por mais que você tenha ainda muita vida, se você não desfrutar dela, se você não participar dela, olha, você vai descobrir que você jogou a tua vida fora. A vida é feita para você curtir, para você desfrutar, para você, sabe, participar dela com todas as possibilidades, toda a intensidade que Deus criou. E se a vida fosse para ser ruim, Ele tinha feito tudo em cinza, mas Ele fez tudo a cores, para você curtir mesmo. Porque a vida é para ser algo alegre. Só que às vezes nós perdemos essa oportunidade porque nós perdemos a capacidade de observar as coisas simples da vida, tipo o sol. E como o sol é bom. Tipo a flor que nasce, de curtir a lua com a namorada, com a esposa, a eterna namorada. De ir um dia, independente da idade, pegar um cinema, comer uma batata frita, de pegar e só sair para caminhar na quadra de mão dada, de comer uma comida que gosta. Nós vamos nos privando de tantas coisas, não é verdade? Por causa, às vezes, de mediocridades, e nós vamos tornando a vida, que é curta, pequena. Nós permitimos que mágoas entrem no nosso coração e rompa com os relacionamentos. Não é? Nós permitimos que a divisão ela entre.
e acabem com os relacionamentos mais profundos que nós criamos. Nós vamos apequenando a vida, nós vamos encurtando a vida. Não faça isso com a tua vida. Viva a vida com intensidade, viva a vida com alegria, valorize as pequenas coisas, sabe? Valorize o filho, valorize a esposa, valorize o marido, valorize o feijão que você põe na boca, sabe? Os sabores que a vida te proporciona. Que coisa maravilhosa é a vida. Sabe por quê? Ele vai falar assim: lembre-se, porém, dos dias das trevas, pois serão muitos. Tudo que está por vir não faz sentido. Ele está falando assim: olha, lembra do seguinte, lembra do dia das trevas, e as trevas aqui é justamente o momento da morte. Porque o momento da morte nada mais é do que o clímax de uma série de eventos de tristeza. Muitas vezes um acidente, muitas vezes uma doença, muitas vezes uma moléstia, né? Uma profunda decepção, e tudo isso vai levando a pessoa à morte aos poucos, e o clímax disso, né, é deixarmos de participar desta vida. E aí? Ele está falando, isso chega rápido, e momentos de tristeza são muitos. E se momentos de tristeza são muitos, e você não tem como evitar os momentos de tristeza, por que você evita os momentos de alegria? Por que nos momentos em que você pode viver a vida com a maior intensidade possível, você joga fora? Mas quando é para ser triste, você não tem como fugir da tristeza. Você abraça a tristeza. Você sofre. Mas às vezes nós perdemos a oportunidade do momento de desfrutar das verdadeiras alegrias que a vida nos proporciona. E aí então, ele vai aconselhar claramente aí: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz no seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Ele começa aqui com alguns conselhos. Jovem, você tem tanto vigor, você tem tanta energia, e o problema é o seguinte, que o jovem ele tem esse desejo de curtir a vida intensamente, não é verdade? Ou seja, o jovem ele tem esse espírito radical. O negócio deles é curtir a vida, é ter a eletricidade passando pelo corpo, a euforia, né, de subir, de fazer uma escalada e estar lá em cima e curtir, pular de paraquedas, né, andar de skate, andar de bicicleta e correr, e aquela bicicleta cair, levanta e está machucado, mas eles querem andar de novo. Eles têm o desejo de curtir a vida. Eles querem tirar o máximo da vida. Nós precisamos aprender isso com os jovens. Nós precisamos lembrar disso. Porque assim nós precisamos, sabe, viver a vida com toda essa paixão. Mas você, jovem, vive a tua vida assim. Não perde essa oportunidade. Não deixem que roubem isso de você. Não deixem os mais velhos tirar isso de você. Matar, sufocar isso em você. Sufocar isso na sua vida. Isso é um privilégio que você tem. Então tome as suas escolhas, façam as suas decisões. Se você está fazendo uma faculdade, então faça a faculdade. Não quer mais fazer a faculdade, aquela faculdade, vai mudar de faculdade, então muda de faculdade, porque é na juventude que isso precisa fazer. Depois que vem os filhos, depois que você fica mais velho, não pode mais mudar. Quer sair do emprego, quer tentar a oportunidade em uma outra empresa, não sabe se vai dar certo? É agora o momento de você tentar. Tenta! Quer fazer um empreendimento, sabe, quer construir uma empresa, é agora o momento de tentar. Depois que está velho, não consegue mais. Saiba o seguinte apenas, que é a conclusão dele: faça tudo isso respaldado por uma vida de fé, lembrando que você vai prestar contas disso para Deus. Saiba que por todas essas coisas Deus o trará julgamento. Você vai prestar contas para Deus.
Então não ache que porque você tem um espírito aventureiro, que você tem todo o desejo de curtir a vida, que você pode viver a vida sem critérios, que você pode viver a vida sem parâmetros. Você tem um parâmetro, você tem um critério, e esse critério se chama Deus, e é por isso que você é chamado a viver a vida com toda a intensidade, com toda a alegria, com toda a beleza que Deus lhe proporcionou, mas ao mesmo tempo você não pode perder Deus de vista. Você não pode deixar de olhar para Deus como esse parâmetro máximo e mais, como o objeto máximo da sua alegria. Se você perder Ele de vista, você perde o seu referencial de alegria. Lembra, Ele vai te pedir contas de tudo isso. Não só daquilo que você fez errado, mas um dia Ele vai virar para falar para você assim: olha, eu te dei tanta oportunidade de você desfrutar de tanta alegria, você perdeu a oportunidade. Você perdeu a oportunidade de estar com o seu filho, de brincar com ele, de curtir com o seu filho, porque você queria ficar na frente da televisão. Você perdeu a oportunidade de ver o pôr do sol com a sua eterna namorada. Você queria assistir jogo de futebol. Você perdeu a oportunidade de ter carinhos intensos com o seu amado, porque você estava chateada por algum motivo que você criou na sua cabeça. Isso fez com que você se separasse dele, mesmo que momentaneamente, perdendo as oportunidades de desenvolver o amor profundo. Então, Deus nos dá essa oportunidade. Jogar a vida fora também é um pecado, irmãos. Não desfrutar dela com a alegria e a intensidade de beleza que ela nos proporciona também é um grande pecado. A gente não joga a vida fora só quando passa a faca no pescoço. A gente joga a vida fora quando a gente fica da janela vendo a banda passar e a gente não faz parte da banda, não consegue desfrutar da intensidade da vida, da alegria da vida. Aí ele vai dizer assim: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Agora, esse versículo 10, nós vamos analisar ele na semana que vem, porque quando nós entrarmos no capítulo 12, nós vamos entender esse versículo 10. Amém? Deus abençoe.